Salve, salve! Bem-vindos a mais um Comendo a Bola. Eu sou o Robert Abel e, como vocês que acompanham o nosso programa já sabem, estamos começando o Esportes na Estação simultaneamente com a Rádio Estação Zero. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos com as rapidinhas do futebol europeu pelo Comendo a Bola. Como comentamos na semana passada, várias competições pela Europa já estavam se manifestando quanto à sua volta. Então, vamos a elas. Champions League. De acordo com o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, a competição será realizada entre os dias 7 e 29 de agosto, lembrando que este é o desejo da UEFA. A tabela para o retorno da Super Champions League, como passou a ser chamada, tem os seguintes jogos. Abrindo as oitavas de final, no dia 7 de agosto, Juventus versus Lyon e Manchester City versus Real Madrid, com o Bayern de Munique e Chelsea e Barcelona e Nápoles fechando no dia seguinte o primeiro quadro do mata-mata. A ideia é concluir a Liga dos Campeões num jogo único nas quartas de final após o término das oitavas. A fase final seria disputada entre os 4 finalistas em Istambul, na Turquia, conforme o jornal espanhol AS. Lembrando que as datas e locais dependem da aprovação. Por enquanto, não passam de uma ideia. Futebol espanhol. Segundo os jornais espanhol deste domingo, a Liga Espanhola La Liga deverá retornar no dia 12 de junho, dependendo apenas da aprovação do Ministério da Saúde. A outra alternativa seria dia 19 de junho. Deste modo, as equipes que voltaram a treinar neste fim de semana teriam praticamente um mês de treinos, concluindo a competição entre os meses de junho e julho e deixando o mês de agosto em diante para as outras competições, tipo a Liga dos Campeões. Futebol italiano. Conforme informei na semana passada, no último dia 18 de maio, as equipes italianas retornaram aos treinos, depois da liberação oficial do governo italiano. No dia 28 de maio, a Federação Italiana e o Ministro dos Esportes da Itália definiram a volta do campeonato para o dia 20 de junho, faltando definir as datas das semifinais da Copa Itália, que podem acontecer nos dias 13 e 17 de junho. Campeonato inglês. A partir do dia 17 de junho, a bola volta a rolar pelo campeonato inglês e disputar os 92 jogos das 9 rodadas restantes. Mas nem tudo são flores. O secretário inglês Olivier Dowden liberou o retorno do futebol. Mas, em contrapartida, a competição deverá dar amplo acesso aos torcedores através de coberturas ao vivo e garantir que os ganhos provenientes dos jogos apoiem as famílias dos jogadores. Segundo o jornal The Guardian, a Premier League já iniciou as conversas com a Sky Sports e a BT Sports, detentoras dos direitos de transmissão do campeonato inglês. Dos 92 jogos, 45 não estão cobertos pelo acordo entre a Liga e as emissoras. E lembrando que a Bundesliga, ou o campeonato alemão, retornou no dia 16 de maio e que na França decidiu-se pelo encerramento da Ligue 1, determinando o PSG campeão francês. E na Bélgica também se encerrou precipitadamente. Quanto à Holanda, a competição foi encerrada, sem ganhador e sem rebaixados. Libertadores da América. A Conmebol tem se reunido regularmente com as federações nacionais e seus afiliados em busca de uma solução para o seu calendário. Mas devido aos números de casos e mortes no Brasil e no Equador, a Libertadores da América e a Sul-Americana devem retornar apenas em setembro. Futebol carioca. Com a presença do prefeito Marcelo Crivella, uma reunião no dia 24 de maio definiu o retorno do Campeonato Carioca. Não participaram da reunião as diretorias de Fluminense e Botafogo. Os clubes, entre aspas, pequenos, engrossam o coro do Flamengo e Vasco pelo retorno da competição. Como esses clubes já vêm brigando há tempos com a falta de investimentos, esses são os mais afetados pelo atual panorama do coronavírus no Rio de Janeiro. A direção do Vasco
informou na noite deste domingo, dia 31, estar com 16 atletas infectados com Covid-19. De acordo com o seu site oficial, além deles, outros 3 atletas já em estado de recuperação da doença. Os infectados estão isolados e monitorados pelos médicos e seguirão o tratamento e monitoramento com os testes até que estejam em condições de treino, segundo Marcos Teixeira, diretor médico do Vasco. Segundo o médico, foram testados jogadores e comissão técnica e todos os envolvidos nos treinos de futebol, além de familiares e pessoas que moram ou têm contato com os atletas. Os testes começaram há 2 semanas e seguem sendo realizados semanalmente. A partir de hoje, dia 1º, o Clube Carioca pretende retomar algumas atividades com os jogadores, como avaliações físicas e a fisioterapia com bola. Fluminense. O clube anunciou neste domingo o retorno do atacante Fred aos 36 anos. O jogador retorna então ao clube onde ele é ídolo. O novo contrato vai até o dia 21 de julho de 2022. Fred, em sua live de apresentação, pediu a volta do zagueiro Thiago Silva. E aí, será que ele vem? Flamengo. Segue o imbróglio entre a direção do Flamengo e o treinador Jorge Jesus, quanto à renovação atual de contrato que se encerra em 20 dias. A diretoria segue otimista quanto à renovação. O clube mantém em andamento os treinos e protocolos estabelecidos para garantir o grupo em forma. O Flamengo se representou nesta segunda pela manhã antes de ir a campo para a realização das atividades. Jogadores, comissão técnica foram submetidos a testes rápidos para o Covid-19 e, segundo informou o clube, todos tiveram resultados negativos para a doença. Agora sim, vamos de internacional. Estamos começando o Momento Gigante. Como comentado no programa da semana passada, o Internacional e o Rodrigo Dourado estavam acertados quanto à renovação de contrato. Nesta sexta-feira, dia 29, o clube então anunciou a renovação. Rodrigo Dourado, que tinha seu contrato anterior com o clube valendo até dezembro, já poderia assinar um pré-contrato com outro clube, caso fosse do seu interesse. O novo vínculo vai até dezembro de 2022. Em meio a esse vendaval criado pela pandemia aos clubes brasileiros, exacerbando a atual situação financeira dos clubes, temos uma boa notícia. Essa se diz respeito à aproximação do treinador Eduardo Cudê com as categorias de base do clube, o que podem trazer benefícios tanto para o grupo como para futuras vendas, o que pode vir a aliviar os cofres do clube em relação ao déficit anual. E para relaxar um pouco, Bruno Fux foi o grande vencedor da primeira temporada do Futebol de Casa, campeonato de PES 2020 promovido pela Globo, entre alguns jogadores de futebol, ao vencer sua terceira final consecutiva, desta vez contra o zagueiro Rafael Vaz do Goiás. Bruno Fux garantiu o controle de ouro definitivamente. O atleta gaúcho venceu pelo placar de 3-2 em uma partida emocionante no PES 2020. Grêmio. Após solicitação do Atlético de Madrid, o lateral Caio Henrique não faz mais parte do grupo de jogadores do Grêmio. Com isso, o clube irá economizar a quantia de 4,5 milhões de reais até o final do ano. Com a saída de Caio Henrique, o Grêmio passa a contar com os laterais Bruno Cortez, Guilherme Guedes, oriundo da base, e Marcelo Oliveira, que apesar de se firmar como um zagueiro, é lateral de ofício. Segundo o jornal Manchester Evening News da Inglaterra, o Manchester City, o Mônaco, o Shakhtar Donetsk e o Barcelona estariam de olho no futebol do volante Matheus Henrique. O jornal lembra ainda o quanto o atleta de 22 anos foi importante na reposição de Arthur e de suas constantes convocações para a seleção brasileira. Enquanto isso, as negociações entre Everton e o Napoli estão em stand-by. Será que algum jogador da dupla Grenal sairá para a Europa na próxima janela? Fica a pergunta. Beleza?
Então, vocês acabaram de curtir o Comendo a Bola pelo Esportes na Estação, da Rádio Estação Zero, e acompanhar o nosso vídeo através do nosso canal no YouTube, certinho? Então não esqueça de se inscrever no nosso canal, não esqueça de acionar o sininho para ser informado quando os novos vídeos forem ao ar, beleza? Então até o próximo vídeo, abraços, fui!